No resumo dessa história de José, você encontrará um jovem sonhador vendido como escravo por seus irmãos, que chega ao cargo de governador do Egito, sendo muito importante, perdendo apenas para o faraó. A história de vida de José é encontrada no livro de Gênesis e é uma história mais influente e inspiradora da Bíblia. Mas o que torna a jornada de José verdadeiramente notável é o seu caráter inabalável e a fé inquestionável em Deus. Mesmo diante das circunstâncias mais adversas, José conheceu a inveja dos seus irmãos, a injustiça da casa de Potifar e o esquecimento na prisão. No entanto, em cada situação, sua fé em Deus nunca vacilou e ele se tornou um exemplo eterno de integridade e redenção. A história de José nos ensina a soberania de Deus na execução dos seus planos, mesmo nos momentos de maior sofrimento e incerteza. É uma história que continua a tocar corações e a transformar vidas no dia de hoje. Quem foi José do Egito? José foi o 11º filho de Jacó e o primeiro com sua amada esposa Raquel. O capítulo 30 do livro de Gênesis descreve todo o debate entre Raquel e Lia, ambas as esposas de Jacó. Raquel era estéril e sofria por não ter dado filhos a Jacó. Porém, o texto bíblico diz que Deus se lembrou de Raquel e a tornou fértil. Depois, ela deu à luz a José e logo após a Benjamim. Sabemos que Raquel foi escolhida por Jacó e Lia foi escolhida por Deus. Mas hoje não vamos falar da vida de Jacó, mas sim da vida de José, seu filho. José era o filho preferido de Jacó, pois além do filho na velhice, ele também era o filho de Raquel. Jacó deu a José uma vestimenta especial, como nos diz no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 3, demonstrando ainda mais a sua preferência. Talvez essas vestes que Jacó lhe deu poderia ser um sinal de que seu pai pretendia fazer de José seu herdeiro principal. No entanto, não existe uma base realmente sólida para considerar esta hipótese como certa. Outro fato que ilustra esse estado do filho predileto é o episódio do encontro entre Jacó e Esaú. Nesta ocasião, José e Raquel foram colocados no local bem mais seguro. A história de José do Egito, conhecido por seus sonhos proféticos e sua fé inabalável. Nascido em uma família de 3 irmãos e sendo o favorito de seu pai Jacó. José, ele rapidamente despertou a ira e a inveja de seus irmãos, o que o levou a uma incrível saga de vida que o levou do abismo de um poço à grandeza do Egito. O talento de José para interpretar sonhos iniciou sua jornada notável. Primeiro como escravo vendido por seus irmãos, depois como prisioneiro acusado injustamente. Através dessas calamidades, José brilhou. Sua fé em Deus continuava inabalável e seu caráter incorruptível o levaram a um surpreendente renascimento de prosperidade e poder no Egito. A história de José do Egito mostra a virtude da perseverança, a importância da fé em Deus e o poder do perdão. Conta a história de um homem que, apesar de todos os obstáculos, nunca perdeu sua fé e cuja vida ilustra a verdade de que Deus pode transformar as circunstâncias mais sombrias em luz brilhante. A vida de José é uma emocionante jornada de fé, cheia de lições valiosas, que ainda ressoa hoje. Rivalidade de nascimento e irmãos. A Bíblia registra claramente que José era de fato o filho preferido de Jacó, a ponto de lhe dar uma linda túnica. A túnica era um objeto muito precioso nos tempos antigos. Seus irmãos o invejaram porque viram que seu pai Jacó o tratava de maneira especial. Além de ser um homem talentoso que conhecia a escrita e a matemática, José também recebeu
a capacidade de ter sonhos proféticos. Na verdade, o dom de sonhos proféticos, que prenunciavam um futuro distante. Em Gênesis capítulo 37 é mencionado 2 sonhos muito importantes. José sonhou que ele e seus irmãos estavam colhendo trigo num campo. Contudo, os molhos dos irmãos curvavam-se diante dos molhos de José. Gênesis capítulo 37, versículos 5 ao 7. Já o segundo sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas ajoelhados diante dele. Gênesis capítulo 37, versículo 9 ao 10. José, ao contar esse sonho aos seus irmãos, eles falaram imediatamente que era um insulto para todos os irmãos. Como pode ter um filho tão jovem ser mais velho do que os outros? Como o jovem governa seus pais? Era tudo um mistério. Isso também fez Jacó ficar pensativo. José foi vendido aos egípcios como escravo. Por causa da insatisfação dos irmãos, na verdade, por causa da inveja dos irmãos, ele caiu em perigo. Certa vez, quando seus irmãos trabalhavam no campo, seu pai Jacó convidou-o para conhecê-los. Depois de serem visto na estrada, seus irmãos riram de suas visões e planejaram matá-lo. O único irmão que ainda tentou ajudá-lo foi seu irmão mais velho, Rúben, que aconselha os outros irmãos a não matá-lo, mas a jogá-lo num poço. Assim o fizeram e ficaram aguardando José chegar. Quando José chegou, agarraram e amarraram, arrancando-lhe um lindo casaco que seu pai lhe dera e jogando num poço vazio. José, ele ficou muito tempo ali dentro do poço, enquanto seus irmãos ainda se sentavam para comer. Quando o grupo de irmãos viu uma caravana ismaelita, Judá, ele decidiu que seria melhor vender seu irmão do que matá-lo, porque ainda poderia ganhar dinheiro com ele. E assim foi feito. Os irmãos de José venderam aos ismaelitas, que por sua vez venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda do Egito. Quando venderam José, o seu irmão Rúben, que salvou a vida de José, ele estava afastado dos seus irmãos. Quando voltou ao poço para ajudá-lo, viu que havia voltado tarde demais, pois José já havia sumido. Ele chora muito. Os irmãos também encontraram uma ótima desculpa. Pegaram a túnica de José, mancharam com sangue de animal e devolveram a Jacó. Quando o pai viu que era a túnica de seu filho querido, caiu em profundo luto, que ninguém conseguia ou poderia consolá-lo. A bênção para José e o assédio da esposa de Potifar. Depois que Potifar comprou José, ele o colocou para trabalhar em sua casa. Tudo que José fez prosperou. Então ele foi morar na casa de Potifar, dando a administração de toda a sua casa. Depois, dando a administração de todas as suas tarefas. José começou a avançar na casa de Potifar, até ser promovido a superintendente da casa. Gênesis, capítulo 39, versículo 4. A esposa de Potifar interessou-se por José e tentou seduzi-lo, como nos diz no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 10. Contudo, José temeu a Deus e rejeitou a mulher. Com o passar do tempo, a esposa de Potifar se sentia cada vez mais atraída pelo jovem. Um dia, ela o convidou para dormir com ela, mas José respondeu: "Meu senhor não cuida de nada em sua casa, e tudo o que ele tem, ele deixa para mim. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele não me recusou nada, além de você, porque você é a esposa dele. Então, como posso fazer algo tão perverso e pecar contra Deus?" Gênesis, capítulo 39, versículo 8 e 9. Embora a mulher insistisse nesse pecado, José ainda recusava e evitava a mulher todo instante, onde quer que ela fosse. Até que um dia, vendo que não havia outro servo além de José em sua casa,
a esposa de Potifar se aproximou de José, levou-o e mais uma vez insistiu em ficarem juntos. Nesse momento, José foge da esposa de Potifar e sai correndo de casa, deixando seu casaco para trás. Aí a mulher pega o casaco e conta aos funcionários e ao marido que José a molestou. Depois disso, Potifar mandou prender José. Seja como for, na prisão, Deus continuou a abençoá-lo, dando-lhe a simpatia do carcereiro. Vendo que José era especial, deu-lhe um cargo de líder dos presos, responsável por tudo o que ali acontecia. Ao passar os anos, José, ele interpreta os sonhos de 2 prisioneiros. Enquanto José ainda estava na prisão, 2 novos prisioneiros foram enviados para lá, pelo próprio faraó. Eles eram o padeiro-chefe e o padeiro auxiliar. Os 2 jovens prisioneiros tiveram um sonho misterioso que não conseguiram compreender. José, vendo esta situação, disse-lhe para contar seus sonhos. José ouviu e deu-lhe a interpretação de cada sonho, indicando que o líder voltaria à sua posição de honra ao lado do rei. Por outro lado, avisou que o padeiro auxiliar será enforcado. A única coisa que José pediu do padeiro-mor foi que o chamasse de volta e o defendesse perante o faraó, já que ele era inocente. Além de ter sido enviado à força para o Egito, ele falsamente foi acusado pela esposa de Potifar. E apesar deste pedido, o mordomo esqueceu de José. José conhece Faraó e interpreta sonhos. Ao passar dos anos, Faraó começou a ter sonhos estranhos. Ele chamou todos os magos e sábios do Egito, mas ninguém conseguiu lhe dizer o que significava seus sonhos. Então foi nesse momento que o padeiro-chefe lembrou-se de José e foi chamado na presença do faraó. José logo viu o rei do Egito e ouviu seus sonhos. A Bíblia Sagrada diz, em Gênesis capítulo 40, que Faraó ficou maravilhado com a habilidade de José, que deu uma interpretação precisa de seus sonhos. Acontece que o Egito iria passar por um grande período de fome, pelo menos era o que diziam os sonhos. José aconselhou Faraó a escolher um governador, alguém que pudesse coordenar e supervisionar a produção da terra, para que o Egito tivesse um grande estoque, para que no futuro não sofresse fome. Depois de receber conselhos tão bons e ver que Deus estava com José, o faraó nomeou o governador do Egito, o homem mais poderoso de lá, perdendo apenas para o próprio faraó. A vida de José muda completamente a partir deste momento. Vivendo no luxo, usando linho fino, uma corrente e um anel do faraó. Ele se casou com a filha do sacerdote e teve 2 filhos. José, ele encontrou seus irmãos. Diante da fome prevista por José, Jacó enviou seus 10 filhos para comprar grãos para sobreviver. Benjamim, porém, ficou com o pai. Quando os filhos de Jacó chegaram ao Egito, José o encontrou. O novo governador os reconheceu, mas os irmãos não. Então José os manipulou. Depois eles foram e levaram Benjamim, para que um deles fosse libertado da prisão. Gênesis, capítulo 42, versículo 15 e 16. No caminho para Canaã, José ordenou que os jumentos fossem carregados com grãos e devolvesse o dinheiro que o havia pago. Diante disso, os irmãos acreditaram que seria mais uma vez acusado de causar problemas no Egito. Depois, voltaram para o Egito com Benjamim, com os presentes e todo o dinheiro que receberam, e dobraram o valor por medo de José. Mas, quando chegaram ao Egito, foram muito bem recebidos e receberam uma excelente refeição na casa de José. José, por outro lado, ficou muito emocionado quando conheceu seu irmão mais novo, Benjamim, e teve que deixar o local onde iria parar. Então, nenhum dos irmãos conhecia José. José revela a sua identidade, fazendo-lhe se prometer Benjamim como escravo. José revela a verdade aos seus irmãos.
Eles ficaram chocados com essa notícia e com o que Deus havia feito na vida de José. Então, José pede a Jacó que viva no Egito, longe da fome. O próprio faraó interveio na ação de José, ajudando-o a emigrar de Canaã para o Egito. Carros, suprimentos e terrenos para assentamento foram fornecidos. Jacó ouviu toda a história e seu espírito reviveu. Quando Jacó chegou ao Egito, José correu até ele, o abraçou e chora de muita alegria. Jacó está muito feliz, a ponto de dizer que poderia morrer em paz. Jacó foi levado ao encontro de Faraó e então recebeu a melhor terra do Egito. A fome era generalizada e José foi inteligente na administração do Egito. Ele vendeu os grãos armazenados em troca de todo o dinheiro, todo o gado, toda a terra e todo o povo, tornando o Faraó ainda mais poderoso do que já era. A morte de José. O tempo passou, José já estava prestes a morrer. Ao morrer, ele foi enterrado, embalsamado e colocado no sarcófago do Egito, como foi feito com os líderes egípcios. Anteriormente, o governador do Egito havia dito as últimas palavras aos seus irmãos. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: "Estou prestes a morrer, mas Deus certamente virá em seu auxílio e tirará deste lugar tudo e o levará para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó." E José o fez jurar aos filhos de Israel, dizendo-lhes: "Deus interveio por vós, tirai daqui os meus ossos." Gênesis, capítulo 50, versículo 24 e 25. José, ele morreu pacificamente aos 110 anos. José era muito jovem quando foi vendido como escravo no Egito. Aos 17 anos, parecia que não havia futuro para esse garoto talentoso. Mas nem tudo acabou. Na verdade, este problema foi o início do grande plano de Deus para salvar muitas pessoas. Os jovens têm muitos sonhos, mas também enfrentam grandes desafios. Parece que o mundo inteiro está conspirando para destruir a sua esperança para o futuro. Com a ajuda de Deus, você poderá ter um futuro brilhante e ser uma bênção para muitas pessoas. Deus usou a difícil jornada de José para cumprir um propósito maior. Ele saiu da escravidão para governar o Egito e acabou salvando sua família e muitos outros da fome. Isto nos ensina que Deus pode usar as adversidades e os desafios em nossas vidas para nos preparar para os seus planos maiores. Durante a vida de José, Deus foi glorificado. O resumo da sua história nos encoraja a viver como cristãos, autênticos, confiantes na vontade de Deus.